Olá, bem-vindo, bem-vinda para você que assiste este vídeo. Obrigado pelo seu interesse por conhecer mais do mundo do recrutamento, da gestão de corretores imobiliários. Meu interesse nesta série de vídeos é que você possa recrutar as pessoas certas, torná-las em corretores imobiliários de sucesso na metade do tempo. Então, estes vídeos vão ser parte de uma série que vai ter um nome. Se vai chamar o Método Perfil V7. Perfil V7 é um método que eu desenhei depois de estudar centos de pessoas que se tornaram corretores de imóveis. Uns com um sucesso mais que outros, por certo. Espero que suas perguntas, que seus comentários possam ajudar e possam contribuir a construir um bom programa. Eu sou o Nelson Quintero Weffer, venezuelano, moro no Brasil há uns 5 anos, sou especialista em perfis comportamentais e tive a sorte de adquirir uma vasta experiência neste mundo imobiliário. Pude trabalhar em todas as áreas do mundo imobiliário, graças à minha profissão de engenheiro civil. Então, fui engenheiro de projetos, fui construtor, fui incorporador imobiliário e hoje estou no mundo do corretagem imobiliária, porque sou dono de uma franquia imobiliária. Mas, nesses anos, como engenheiro, eu alternei minha vida profissional com a atividade gremial, o que me levou a contribuir para a Câmara Imobiliária de meu país, de Venezuela. E nessa Câmara me tornei como facilitador, como formador de corretores imobiliários e especificamente em área do comportamento humano. Eu tenho formação em programação neurolinguística, PNL, sou autor de um livro em PNL e todas essas atividades me ajudaram a conhecer as chaves do comportamento dos agentes imobiliários e deram origem a esta metodologia que representa o perfil V7. Vivo atualmente em Curitiba, dirijo uma agência imobiliária RIMAX com minha mulher Maite. E como já ouviram, não? Meu sotaque não é o melhor sotaque que vai conseguir, talvez, nas redes sociais. E para mim, em realidade, é um desafio atrever-me a gravar esses vídeos. Na Venezuela, eu tinha um programa de rádio, de transmissão diária, todos os dias, de segunda a sexta. Também era palestrante, escritor de livros, então para vocês podem imaginar a importância que para mim representa o falar bem, né? Então, desde que eu cheguei ao Brasil, eu tenho pena, diria, até medo de me comunicar e errar, mas esse ano eu resolvi tirar esse medo, enfrentá-lo e me usar a fazer algo que me apaixona. Esto, el me comunicar, el poder gravar en las redes sociais, el poder me comunicar com as pessoas. Então, espero compreensão de vocês. Eu vou fazer meu maior esforço para fazê-lo de um jeito, de uma forma cada vez melhor. O tema que vamos a desenvolver hoje tem como nome Segredos dos Perfis Comportamentais que muita gente não sabe quando recruta. O que são perfis comportamentais? O perfil comportamental é um conjunto de características pessoais que ajudam a prever futuras atitudes diante a diferentes situações. Ou seja, o perfil comportamental é, portanto, uma maneira de entender como uma pessoa vai lidar com diferentes estímulos. Muitos testes ou provas podem te dar uma ideia, então, de rasgos de personalidade de uma pessoa. No nosso caso, vamos a falar
do teste que talvez el que tem maior difusão a nível mundial, é considerado como o teste de personalidade mais importante, o DISC. O momento do recrutamento é um momento difícil. Normalmente sabemos pouco sobre nosso entrevistado. E na entrevista, esse candidato vai tentar mostrar seu melhor lado. Ele vai tentar demonstrar, muitas vezes, como ele não é. Então, você conhecer ferramentas como a teoria DISC pode nos ajudar a descobrir um pouco mais elementos que podem contribuir para você decidir se essa pessoa que está frente a você é a pessoa certa para a sua empresa. E talvez para responder uma das perguntas que para mim é mais importante, que quando entrevisto uma pessoa, quando dou uma oportunidade a uma pessoa que trabalha comigo, sempre vem essa pergunta: será que esse rapaz, esse senhor, essa senhora, essa moça tem potencial para a venda de imóveis? Outro elemento importante que está presente em muitas empresas imobiliárias é a rotatividade. E é um tema muito comum entre brokers, entre gestores de equipes, a frustração que representa você ter que ensinar, treinar, ajudar pessoas que ao final terminam saindo de sua empresa. Então, uma grande porcentagem deixa a empresa porque, em realidade, não tinham as condições para desenvolver-se como corretor de imóveis. É certo que outros vão embora por situações de gestão, né? Porém, no momento do recrutamento, nós poderíamos e deveríamos ter ferramentas para prever se esse candidato tem condições ou não. Olha o que acontece em Latinoamérica. Em nossa organização RE/MAX, por exemplo, Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, de cada 10 pessoas que são admitidas, que são treinadas, que são ingressadas em nossa rede RE/MAX, aproximadamente umas 7 ficam e 3 terminam embora por diferentes situações. Mas no Brasil os números são totalmente ao contrário. De cada 10 pessoas que você treina, admite, acompanha, 3 terminam em nossa organização. Isso termina sendo muito cansativo para broker, para gestores. Então precisamos de ferramentas que nos ajudem a melhorar esses números. E o problema não sempre está na gestão da pessoa, e sim no processo de recrutamento. Quem gosta de esporte sabe da importância do trabalho dos scouts. O que são os scouts? São estas pessoas que visitam diferentes lugares em busca de talentos. Por exemplo, os scouts de futebol. Esses scouts eles têm critérios interessantes de seleção, que talvez são evidentes para todos, não? Por exemplo, velocidade do rapaz, habilidade para driblar, para chutar a bola. Porém, estes scouts atingem um conhecimento mais além. É como uma espécie de sexto sentido que eles têm. E que les avisa quando estão frente a uma futura superestrela. Opa, este é o cara. Então, você imagina ter essas habilidades que tem esses scouts? E como eu descobri isso? Muitos anos atrás, quando eu me comecei a formar, a treinar na área de programação linguística como especialista, descobri que uma de minhas paixões era poder entender as pessoas. Isso mudou minha vida por completo. Ter essa capacidade de
de compreender o mundo interior das pessoas, conseguir entender por que reagiam de uma maneira diferente frente a situações específicas, porque uns reagiam de um jeito e outros de outro jeito. Total, isso mudou totalmente a minha maneira de olhar para as pessoas e para olhar ante as situações. E estando em esses treinamentos de PNL, uma das primeiras ferramentas que descubro é conhecida com o nome de metaprogramas. Estes metaprogramas que estão instalados em cada uma das pessoas te ajudam a você poder encaixar as pessoas em diferentes padrões de comunicação. E quando você descobre um metaprograma, esse programa que está presente em cada pessoa, caraca, é impressionante. Você vai conseguir ser mais fluente a nível de comunicação. Então, esse é um primeiro elemento que me apaixona, que me apaixonou, que me conectou. O segundo, quando estou aprendendo PNL, desenvolvendo-me, é como se comunicar através de canais sensoriais de comunicação. Igualmente, quando você domina, eu falo que essa estrada de comunicação, opa, cara, você vai em outra velocidade, você vai entendendo melhor que a média das pessoas. E depois se foram adicionando outras coisas, como foi o conhecimento da linguagem corporal. Quando você começa a entender a linguagem corporal, aprende como gestos das pessoas, olhar, às vezes um silêncio da pessoa, a postura de mãos, todo isso se foi integrando. Mas quando eu chego a uma formação de coaching, que faço minha primeira certificação em coaching, descubro algo maravilhoso, porque aprendo a trabalhar com arquétipos. Eu não conhecia os conceitos muito bem dos arquétipos, como os aprendi aí, que os estudei a fundo, e aí me dou conta, aí descubro que estes caras nesta formação, praticamente com os arquétipos, tinha 4 arquétipos que eram muito similares ao DISC, à teoria DISC. E aí começo a aprender mais de arquétipos da DISC e é o que me dá esse conhecimento que termino desenvolvendo depois. Mas com todo esse cúmulo de conhecimentos e habilidades, minha família e eu, em um momento da situação de meu país, decidimos deixar nossa vida por completo na Venezuela, vir a morar ao Brasil. E eu não conhecia absolutamente nada da língua portuguesa. Lembro que antes de sair do meu país, aprendi bem feito uma frase, aprendi onde fica um banheiro, porque era minha preocupação, não? Ficar sozinho no aeroporto ou em algum lugar e não saber pedir um banheiro e ter depois um problema. Agora imagina-se, em meio de minha loucura, como minha mulher expressa muitas vezes, que às vezes eu não tenho limites, porque me atrevo a fazer coisas loucas, e eu acho que isso foi uma loucura que não me arrependo, mas foi uma loucura. Com minhas crenças de tudo, de Todo-Poderoso, eu comprei uma franquia Remax, sem saber a língua portuguesa, cara. Então, lembro que para a negociação da franquia, eu levei meu filho como tradutor, porque eu não falava nada da língua portuguesa. E isso foi terrível para mim, porque sabe uma coisa? Quando começa a operação da minha agência, descobri que eu tinha perdido os superpoderes. Ou seja, aquilo que na Venezuela eu era capaz de ler qualquer pessoa em 3 minutos, fazer um diagnóstico e saber o que fazer com ela, aqui em Brasil, até minha primeira contadora me estafou. Podia passar às vezes um mês com uma pessoa, 15 dias, e não tinha leitura dela. E sabem algo? Não era um problema linguístico. Não era um problema linguístico de não entender a língua. Era que não sabia ler emoções, respostas. Me bloqueia por completo.
uma frustração tão grande que me levou como bom resiliente, a ter que fazer coisas desesperadas. Então, por um tempo fiquei pensando o que fazer para ter novamente esses superpoderes que tinha meu país. E nesse momento gerei uma obsessão, casualmente, com a teoria DISC. Eu comecei a pesquisar, fazer mais curso e terminei fazendo uma união das coisas que já conhecia na Venezuela, como a programação linguística, como o coaching, e lo comecei a unir com novo conhecimento no Brasil. E todo isso foi com o interesse de resgatar meus poderes, e hoje eu posso falar que resgatei meus poderes, e todo este cúmulo de informação, este estudo gerou o que eu chamo hoje a metodologia Perfil B7. Em outra oportunidade vamos a falar um pouco de qual é essa metodologia que eu uso, o Perfil B7, mas não é a ideia de hoje. Hoje queria, neste primeiro programa, falar um pouco da teoria DISC, de perfis comportamentais. Como nasce esta teoria DISC? A teoria DISC é uma teoria muito velha, do século passado, e nasce da mão de um psicólogo, o nome é William Marston. Este William Marston foi uma pessoa muito dedicada ao comportamento humano. Então, ele publicou um livro que é a base da teoria, que o nome é Emotions of Normal People, ou seja, seriam as emoções das pessoas normais, seria a tradução, onde ele começa, ou ele mostra todo o que são os fundamentos da teoria DISC. Então, esse livro ele foi dedicado à descrição das emoções normais das pessoas, que são as comuns, as que estão presentes no cotidiano das pessoas. E Marston afirmou que é possível identificar 4 tipos básicos de respostas comportamentais às emoções, e as denominou dominância, influência, estabilidade e conformidade, conhecido por outros textos como cautela também. Se você consegue em alguns livros cautela, é o mesmo que conformidade. Mas a maioria dos expertos, e isto é muito importante, coincidem em que somos feitos de uma ou de 2 destes principais estilos que fala o autor. Às vezes você consegue pessoas só com um, e poucas vezes consegue com 3, nunca com 4, nunca com nenhum. Então, é uma combinação, ok? Que se destacam uma mais sobre outras, e que quando elas se combinam, se começam a combinar com outros fatores, definem nosso estilo geral de comportamento. Mas Marston também deixou muito claro que isto não é determinismo, não há determinismo na teoria DISC. Não é um modelo estático ou rotulador, é um modelo dinâmico, ou seja, as pessoas podem em sua vida movimentar estas respostas emocionais à medida que ele vai transitando durante sua vida. Olha, Marston é um cara muito interessante, e como anedota, você pode mencionar que Marston, ele está acreditado hoje como o criador do primeiro dispositivo funcional para detectar mentiras. Então, ele começou a adaptar instrumentos como para medir a pressão do corpo e outras medidas corporais, e seus estudos foram a base para inventar o famoso polígrafo, o detector de mentiras, que depois John Augusto Larson terminou criando como tal. Mas o pai do polígrafo se pode falar que é Marston.
E continuando com a anedota deste cara, olha que este psicólogo não só foi o inventor del polígrafo, ele também foi o inventor e autor de histórias de quadrinhos, de cómics. Especificamente, você sabe de qual foi o criador da Mulher Maravilha. E não é casualidade, não sei se você lembra, qual era o superpoder da Mulher Maravilha. O poder da Mulher Maravilha era o laço da verdade, não? Que ela enviava como um raio às pessoas e ela podia descobrir a verdade das pessoas. Então, Marston é um cara que sempre estuvo obsessionado por ler as pessoas, por descobrir em realidade que estava e qual era a verdade das pessoas. Então, voltando aos 4 tipos de respostas comportamentais, a teoria, como já falamos, indica que então você pode ter altos D, que seria a dominância, mas se describe com a letra D, os altos I, que seria a influência, os altos S, que vai ser a estabilidade, e os altos C, que seria a conformidade ou a cautela. Então, neste momento, eu gostaria de escrever um pouco sobre cada um dos perfis. Então, o primeiro deles vai ser o alto D, que é dominância. Em alguns autores lo van você a descobrir como o perfil do executor, é conhecido. Ou seja, dominância se relaciona com o perfil do executor. Então, estas pessoas com alta dominância, elas tendem a ser mais dinâmicas, tendem a ser mais independentes e estão focadas em quê? Em resultados. Então, estas pessoas normalmente estão procurando posições onde elas podem exercer um pouco mais de certa autoridade sobre outras pessoas, sobretudo no ambiente de trabalho. Por conta de seu estilo mais competitivo e ambicioso, essas pessoas têm facilidade para lidar com grandes obstáculos e raramente eles vão a recuar ante um desafio. Então, já as pessoas que têm uma baixa dominância costumam ser um pouco mais reservadas, elas vão ser mais moderadas em suas ações, são pessoas que não gostam de conflitos e por isso vão adotar talvez uma posição mais diplomática, vão ser mais conservadores, cuidadosos e na comunicação. Então, quando você vê uma pessoa que tem uma alta dominância, é essa pessoa que tem facilidade para se posicionar, para confrontar ideias. Então, ok? Então, vamos a falar agora da segunda. Os altos I, influência. Alguns autores vão a falar do perfil do comunicador. Então, esta alta influência está associada aqui a pessoas, a indivíduos amigáveis, que são sociáveis, se comunicam melhor, são extrovertidos, são dinâmicos e normalmente têm uma natureza otimista, não? Então, como são otimistas, têm confiança de falar com qualquer pessoa. Eles gostam muito de utilizar a persuasão, a motivação para procurar resultados imediatos que tragam satisfação entre as pessoas. Eles são uns conectores de pessoas, adoram isso, este perfil, as pessoas que têm uma alta influência. Mas, em contrapartida, pessoas que têm uma baixa influência, um baixo I, são pessoas que vão a ser, eu falaria que um pouco mais sérios, reservados, e são talvez um pouco mais formais em suas relações, não? Então, eles costumam ser um pouco mais lógicos, racionais para tomar decisões, ok? Vamos falar do terceiro. Terceiro são os altos S, também conhecido como estabilidade.
E alguns autores, alguns modelos, lo chamam como o perfil do planejador. Então, o que podemos falar destas pessoas? A alta estabilidade está presente, eu falaria que em pessoas muito ponderadas, estáveis, né? São pacientes, são bons ouvintes, são empáticas, leais e às vezes são conscientes que são muito organizadas, muito organizadas. Então, são pessoas que são persistentes, estão focadas em desenvolver suas atividades, não? Então, eles frequentemente adoptam também um papel de pacificador. Quando entra uma divergência, um conflito, o alto estável sempre procura, opa, tranquilo aí, não passa nada. Então, eles sempre estão procurando harmonizar o ambiente, que todo esteja tranquilo. Eles são bons para procurar resultados a longo prazo, isso sim, resultados que sejam seguros, permanentes, não, em el tempo. Mas, por outro lado, as pessoas que têm muito baixa estabilidade são as pessoas que são mais ousadas, não? São flexíveis, cheios de iniciativa, não? Mas no aspecto profissional gostam de atividades variadas, não estáticas, gostam de coisas diferentes, de fazer muitas coisas simultâneas. Por último está o alto C. O alto C é o que chamamos conformidade. Eu falei também que são chamados como cautela. E alguns modelos ou textos você vai conseguir a palavra perfis analistas. Então, são o analítico, o perfil analítico. Então, a alta conformidade vai estar presente em pessoas que gostam de a lógica, gostam de procedimentos, gostam de formalidade, gostam de regras. Então, são pessoas extremamente detalhistas, ponderadas, reservadas, que valorizam mais a qualidade do que a agilidade. Ou seja, o tempo para eles não é tão problemático como que seja de qualidade o que você está oferecendo. Então, eles se atraem mais por eu falaria, atividades técnicas que estimulem sua capacidade analítica, sua capacidade crítica, e são pessoas que procuram resultados a longo prazo, mas com qualidade. Se não tem qualidade, eu não quero. Então, pessoas com baixa conformidade tendem a demonstrar mais firmeza, independência, são muito audazes, não? Quando se apresentam facilidade para assumir riscos e odeiam os detalhes, não gostam muito dos detalhes. Olhando assim para estes fatores que descrevimos, os 4 fatores, que parecem muito diferentes, bem distintos uns de outros, mas, apesar de as características diversas, elas terminam tendo uns pontos em comum, ok? E Marston analisou este comportamento das pessoas em 2 perspectivas. Ele falava, de acordo à percepção que estes indivíduos têm no ambiente e de acordo à atitude provável que tem. Então, ele chamou isto como o modelo dos 2 eixos. E vamos conhecer um pouco deste modelo com este gráfico. O primeiro eixo que ele fala é a percepção do ambiente. Então, este eixo, que lo podemos ver a nível horizontal, indica características que são referente às atitudes sociais de um indivíduo e que descrevem as diferentes maneiras que este indivíduo pode interagir com as pessoas. Então, neste gráfico, ele separa do lado esquerdo, que neste caso é o lado esquerdo de vocês, onde está presente os altos D e os altos C,
ele fala que desse lado, ok? Do lado del D e del C, você consegue pessoas que são práticas e racionais. Então, que são pessoas que valoram mais os fatos que as emoções. Eles veem o mundo com certa desconfiança, não? Então, estão sempre atentos para o que está acontecendo a seu redor. Por isso decimos que essas pessoas, o D e o C, estão mais voltados para tarefas do que as pessoas, né? Ok? E olha também que quando você vê, são pessoas que também gostam de os desafios. Perfeito? Agora, el do outro lado, neste caso, o lado de você, onde está I e S, você vai conseguir ali pessoas que são amigáveis, que são relacionais, que vão valorizar mais os aspectos emocionais em detrimento dos aspectos que são objetivos das situações. Então, estas pessoas desse lado acreditam mais que as pessoas são confiáveis, sensibilizam com os problemas dos outros. E por isso decimos que são pessoas que estão mais voltadas para as pessoas do que para as tarefas, ok? Mas ele também, este trabalho dos dois eixos, ele fala da atitude provável. Então ele gera um jeito vertical, um eixo vertical, onde separa o superior do inferior. Então, este eixo, que está horizontal, vai indicar um pouco, quando você o olhe de acima para baixo, de baixo para cima, te vai falar das pessoas, a maneira como reagem frente às situações do dia a dia. Então, são pessoas que podem assumir uma postura ativa ou reativa. Então, ele fala que as pessoas que estão na parte superior, neste caso estamos falando alto D, alto I, são pessoas proativas e são diretas. Então, são pessoas que costumam tomar a iniciativa, ao invés de esperar por outros, não? Pois não querem perder oportunidades, né? Então, eles costumam ter facilidade para delegar atividades, gostam de novos desafios e disfarçam possíveis inseguranças no relacionamento interpessoal. Mas as pessoas que estão abaixo, que neste caso seria LS e LC, são pessoas um pouco mais cautelosas, não? Eles preferem pensar bem, analisar as possibilidades antes de agir. Então, tem uma postura mais observadora, reservada, costumam ser mais diplomáticas, elas gostam de evitar conflito sempre que fosse possível. São tendências. Então, depois de conhecer um pouco os perfis, também podemos falar de outros elementos individuais. Por exemplo, olha, as pessoas que estamos falando, que estão na parte superior, elas tendem a ser mais extrovertidas. Os que estão em eixo inferior, CS tendem a ser mais introvertidas, né? Falamos que os que estão em la DC tendem a estar orientados a tarefas, os que estão na direita tendem más a las pessoas. E cada um tem uma motivação individual. Por exemplo, o dominante, el de la dominância, o alto D, ele está focado em resultados, ok? E talvez sua maior obsessão é o tempo. Ele gosta que todo seja rápido. Os influentes, vamos a falar, sua motivação, o entusiasmo. Ele se divertir nas atividades. Mas eles têm outra obsessão. Eles gostam todo que seja variado, que seja diferente. LS para ele é vital o apoio, cara. O foco dele é sentir apoio. Então, uma pessoa S vai procurar apoio na empresa, ok? E tem como obsessão que todo seja calmo. Opa, eu não me mude as regras tão rápido. Todo tem que ser mais tranquilo. Mas para o 100, neste caso,
da conformidade, cara, a precisão, o foco da precisão, a qualidade, tudo que tem que estar bem feito. E tem uma obsessão, tem que dar certo. Ou seja, o erro não está na estrutura de uma pessoa com uma alta conformidade, não? Você combina muito a corredor, opa, você tem que sair, aprender e você fazendo vai aprender. Não funciona. Não funciona para um cara com alto C. Sua estrutura mental não vai permitir. Por isso é tão importante conhecer os perfis e assim você conhecer um pouco mais as pessoas, ok? Então, depois de que você já conhece um pouco mais de perfis comportamentais, eu vou falar agora o que eu considero que são os principais segredos dos perfis comportamentais quando você está recrutando as pessoas. Maravilha? E eu gostaria de falar do primeiro deles. O primeiro, eu considero que o entrevistador deve conhecer seu perfil. Como isso? O que acontece? O primeiro elemento que você deve fazer como recrutador é primeiro conhecer quais são os seus perfis. Vou explicar por quê. Quando você está entrevistando a uma pessoa, normalmente você coloca seu próprio mapa pessoal. E dentro desse mapa, você está colocando na mesa da entrevista, você está colocando suas crenças. Às vezes são crenças de religião, às vezes são crenças de aparência, às vezes esse entrevistado tem alguns tatus que dentro de tua crença não são os certos, preferências sexuais. Então, quando você está claro em teu perfil, em quais são tuas motivações, em quais você está encaixando, vai você ter um jeito melhor de poder entrevistar uma pessoa e não colocar-se um mapa. E vai poder dar-se a oportunidade de escutar coisas que talvez tuas crenças ou teu perfil não vai deixar que você escute essa pessoa. Então, outro elemento importante de você saber conhecer teu perfil é que você deixa, muitas vezes está relacionado com o que eu falo, e deixa de ser um pouco objetivo. Objetivo, por quê? Porque quando você entrevista uma pessoa que encaixa no teu perfil, você deixa de ser objetivo porque gosta muito dele. Quando você entrevista um cara com um perfil totalmente diferente de você, você deixa de ser objetivo muitas vezes, se não tem uma experiência certa. Por quê? Porque o cara não encaixa no teu perfil. Vou dar um pequeno exemplo. Eu tenho um perfil mais orientado hacia uma alta influência e um pouco de dominância. Então, para mim, o tempo é vital. E olhe, o tempo é vital se não estou falando eu. Se eu estou falando, o tempo não me importa. Porque como sou influente e gosto de comunicar, eu posso falar e falar e falar. O que acontece? Às vezes, quando eu entrevisto um cara como eu, que não me deixa desenvolver uma ideia, que me interrompe, que fala muito, que não me responde e vai outra, opa, às vezes eu não gosto já desse cara, entendeu? Porque eu estou colocando meu perfil, mas às vezes entrevisto pessoas com um perfil totalmente diferente ao meu. Como é? Por exemplo, o cara que é muito influente, como eu, não gosta de detalhes. Eu não gosto de detalhes. Por exemplo, eu sofro quando uma pessoa chega. Oh, Manel, você sabe, o imóvel tal que está na rua tal, eu estava passando hoje com meu carro que estava danhando. Me perdoou, entendeu? Eu não gosto do detalhe, eu gosto do feito rápido. Mas imagine quando chega e você entrevista um cara com alto C, que fala baixinho, que faça poucas expressões com sua cara, que fala devagar, me quer explicar tantas coisas da sua vida. Então, se eu não tenho
conhecimento do meu perfil, eu não vou dar oportunidade a essa pessoa. E ao final vou terminar recrutando pessoas como eu, dinâmicas que falam rápido com alto grado de socialização. E te vou informar uma coisa, não todos os que temos uma alta possibilidade de socializar chegam a ser grandes corretores, não todos. Eu conheço pessoas com perfil estável, conforme, que chegam a ser grandes corretores, porque elas chegam a ser cientes de seu perfil e ajustam, e tem, como são planejadores, como são analíticos, como fazem um trabalho de qualidade, terminam sendo grandes profissionais imobiliários. Então, primeiro segredo, cara, sepa qual é teu perfil. Segundo segredo, cada pessoa tem um jeito de não abrir mão por algo. Cada quem tem um jeito de não abrir mão por algo. Que isso? É vital para você conhecer destas ferramentas, desta metodologia. Por quê? Porque às vezes há pessoas que, se já você conhece seu perfil, você imediatamente vai ter ideia de quais são os seus maiores interesses. Mas também vai saber muito rápido quais são os seus maiores medos. Quais são os elementos que motivam essa pessoa. Então, quando você conhece isso, vai ser mais fácil para você na entrevista. Porque você vai saber de que é capaz tu interlocutor, ou tu candidato, ou tu entrevistado, de abrir mão ou de não abrir mão. Entendeu? Lembre, por exemplo, o tempo, família, esforço. E você pode descobrir já, e pode encaminhar as perguntas da entrevista dependendo do perfil da pessoa. Porque lembra que você tem um perfil de pessoa já de cargo. Ou seja, já você definiu em cada agência como quer uma pessoa. Por exemplo, as agências que definem, eu só quero pessoas comunicativas. Eu não quero pessoas que não sejam comunicativas. Por dar um exemplo. Então, uma pessoa que você lhe vê um grande potencial, mas talvez precisa um curso para melhorar suas habilidades sociais, você, no momento do recrutamento, você poderia perguntar, você está disposto, nos fins de semana, fazer um programa de desenvolvimento de habilidades sociais? Ok? Porque sabe que talvez é o único que lhe falta para ser um bom profissional. Então, todo isto te lo pode dar um bom mapeio comportamental da pessoa. E é certo, também vai ser tua experiência e as perguntas que você vai fazer durante o processo de recrutamento. Terceiro segredo. O terceiro segredo seria até onde me aprofundar nas perguntas durante a entrevista. Como isso? Quais são os limites pessoais da pessoa para eu fazer perguntas? Olha, eu gosto de entrar no mundo pessoal da pessoa. Às vezes faço perguntas onde desafio elementos pessoais muito fortes, não? Relacionamento de casal, como está o relacionamento com filhos. Às vezes termino hasta perguntando onde moram seus pais, você vê com frequência os pais, porque toda essa informação, como eu sou especialista em PNL e com estes perfis, me começa a entregar informação desta futura pessoa que eu vou ingressar em minha agência, que eu vou desenvolver, que eu vou ensinar a ser um bom profissional. Onde eu preciso saber se estou com a pessoa certa ou não. Então, os perfis te ajudam a você saber onde há linhas, não? Então, por exemplo, um cara que é influente, eu termino falando de coisas pessoais com ele, de pessoas talvez perguntas muito profundas, né? Eu sei que uma pessoa com uma alta C ou talvez uma alta dominância,
eu vou ter muito cuidado com as perguntas. Essas perguntas elas vou transformar em outras coisas. Em outros programas, eu gostaria depois dar dicas para você de como fazer uma entrevista para um dominante forte, como fazer uma entrevista para uma pessoa com uma conformidade muito alta e que tem alguns elementos, por exemplo, se não tem um capital suficiente, se não tem uma rede de contatos certa. Eu vou tentar em outros programas fazer esse tipo de coisa. Então, você conhecer o perfil da pessoa te vai ajudar a saber quando você precisa conhecer mais dessa pessoa, ok? Vai ser muito importante, porque para mim, e o que eu falo, para mim o desafio é ter a certeza que a pessoa que estou ingressando em minha agência é a pessoa certa. E por último, e não menos importante, eu acho que o outro segredo de conhecer de perfis comportamentais, e que muito poucas pessoas conhecem no mundo de recrutamento, é estar ciente que não sempre nossas frases âncoras de nossas marcas, de nossas empresas e os benefícios empresariais que oferecemos, não? Que talvez é a bandeira de nossa empresa, não sempre funcionam igual para todos os perfis. Então, eu daria um exemplo, por exemplo, que é estudado já nos anos que tenho com a agência, dentro do RE/MAX. Eu gostaria de falar agora um pouco do RE/MAX, ou de que nós temos como bandeira frases. Por exemplo, nós temos uma frase típica que é: hoje em dia, na RE/MAX se vende um imóvel cada 25 segundos. Isso é certo. Isso são números mundiais que estão provados, estão testados, e é certo, cada 25 segundos se está vendendo um imóvel no mundo. Mas há perfis que isso pode parecer uma exageração. Por quê? São perfis que são desconfiados. Então, esse cara, em um momento que talvez nós estamos usando e amando falar disso, temos que ver a linguagem corporal da pessoa, porque às vezes ele não gosta, ele vai parecer que é uma exageração, entendeu? É simplesmente um exemplo. Nós falamos que ninguém vende mais que a RE/MAX, entendeu? Somos a franquia número 1 no mundo. Então, esse tipo de coisas, para algumas pessoas funciona, para outras pessoas não funciona. Por exemplo, nós sempre falamos que estamos no frente da tecnologia. E é certo, RE/MAX sempre está um passo à frente com tecnologia, não? Como muitas outras marcas, sempre também tem orientação à tecnologia. Há perfis que talvez a tecnologia não é o ideal para eles, não? Ok, tem que ver perfil, idade, interesses, não? E vai muito. Então, simplesmente o que quero falar, que revisem sempre o que oferecem como algo maravilhoso. Por exemplo, nós na RE/MAX sempre destacamos o poder viajar a Las Vegas, o poder receber prêmios em Las Vegas. E olhe, as pessoas que têm conexão social adoram, os olhos lhe brilham. Mas outras pessoas, talvez um dominante que gosta de reconhecimento, opa, você vai imaginar. Mas há outras pessoas que podem sentir medo por isso, né? E olhe, e ontem, lembro que minha mulher entrevistou uma pessoa já maior, o cara está aposentado, tem sua vida econômica solucionada, mas está cansado, está na sua casa. Já tive crise em algum momento. Quero um trabalho novo, minha mulher o entrevistou, eu não conhecia o cara, eu trouxe a meu escritório, eu falei com ele e eu lhe falei de outro cara de unidade similar com ele que está bombando. Opa, que começou a ganhar muito dinheiro. Então, eu lhe falei, opa, de dinheiro. E ele me falou, não, para mim tranquilo, é dinheiro lo de menos. Viu como é importante conhecer os interesses, conhecer o mundo pessoal da pessoa para você poder vender melhor sua empresa, seu modelo, sua agência.
e ao final descobrir se essa é a pessoa certa para a sua empresa. Então, para concluir, eu posso falar que com ferramentas como os perfis comportamentais e outros testes que explorem outras áreas da personalidade da pessoa, assim como você conhecer as condições econômicas, qual é a rede de contato dessa pessoa, que tempo tem essa pessoa para aprender, empreender, quais são as crenças, quais são as habilidades desse candidato. Então, com essa união de toda essa informação, você com certeza pode predizer se a pessoa tem potencial ou não para a área de vendas imobiliárias. Em outras aulas, eu vou explicar do jeito que eu utilizo com minha metodologia Perfil P7. Muito obrigado por assistir essa aula. Para mim é um privilégio que você tenha chegado até aqui. Espero que essa informação te ajude a desenvolver melhor teu processo de recrutamento. Então, eu gostaria de conhecer tua opinião ou responder a tuas perguntas. Então, se deseja, me segue nas minhas redes sociais. Pode fazer por minha conta pessoal em Instagram, nquinterowefer, ou no Instagram do método Perfil B7, que é @perfil B7. Vou fazer um post e ali você vai poder comentar. Pode comentar tranquilamente. Também pode se subscrever ao meu canal de YouTube, Perfil B7. Pode deixar seus comentários ou perguntas. Em esse post pode deixar também as perguntas, que eu com toda certeza vou responder. E te vou deixar um convite para uma próxima aula, mas já decidi que na próxima aula eu vou aprofundar em cada um dos 4 fatores, em cada um dos 4 perfis. Eu vou dedicar minha próxima aula ao perfil dominância, al del perfil executador, ¿no? El perfil que executa, ¿ok? Até a próxima. Muito obrigado.